Pronto? Ai, pronto. Boa noite, turma. Aula 16, um pouco de arte e geometria na sua vida. Alunos discente Davi, Santo Jesus e Santana Muniz. Temos como objetivo geral apresentar a relação entre alguns elementos da geometria e as produções artísticas. Objetivo específico, isso. Utilizar materiais simples para a experimentação de padrões geométricos. Aplicar os conceitos de ângulo e simetria na produção de atividades de criação plástica. Compreender as relações existentes entre as diferentes representações dos números racionais por meio de uso de jogos. Conceito da história da arte. A influência da matemática na arte, ela vem desde a Grécia Antiga. Os gregos, eles tinham muita... ele queria fazer tudo com bastante perfeição. Eles eram perfeccionistas, no caso. Assim, ele usava os princípios matemáticos para a sua utilização e usava as formas geométricas para as suas construções. Um exemplo aí é esse templo, que é um templo antigo, grego, e dá para ver nitidamente a presença de traços da matemática e da geometria. Pode passar a tela. A geometria e suas origens na história. A palavra geometria é derivada do grego, sendo geo, terra, e metro, medir. A origem provável da geometria vem da medida das terras do Egito, do Antigo Egito. Existe registro na história de que outras civilizações antigas, como Babilônia, China, Índia, também possuíam conhecimentos da geometria. A geometria surgiu da necessidade de melhorar o sistema de arrecadação de impostos em áreas rurais. E também quando existia as inundações anuais, né, no Rio Nilo. Falando um pouco aí sobre essa questão da origem provável da geometria e medição dos terrenos do Antigo Egito e da necessidade de melhorar o sistema de arrecadação de impostos rurais dos agricultores, em um livro chamado Livro dos Mortos, do Egito Antigo, falava que se a pessoa, né, roubasse a terra do vizinho, era considerada uma ofensa tão grave como matar alguém ou quebrar algum juramento. E naquela época não existia marcos de fronteira, e os agricultores e administradores dos templos, dos palácios e de outros locais, né, de produção, não tinha referência clara de limite das suas posses. Aí, tanto para o cultivo, tanto para pagamento de impostos. Aí, pensando nisso, eles fizeram essa linha, digamos, uma linha imaginária para fazer as medições dos terrenos, das suas extensões. Passa, Davi. Aqui tem... Pode passar a perna. É eu. Exemplo de duas pirâmides, né? De um lado, a gente vê homens fazendo medição a partir da sombra do raio do sol, e do outro a gente vê assim um monumento, né, egípcio. Essas pirâmides era um símbolo de poder. Os faraós guardavam os corpos mumificados e ele levava em média corpo mumificado, utensílios, valor, e levava em média 30 anos para ser construída
uma pirâmide dessa. A forma que era construída era colocando bloco sobre bloco, né? E assim, a geometria no tempo primórdio não era uma ciência empírica, ou seja, ela era uma ciência experimental. As medições dela algumas regras chegavam a alguns resultados próximos e às vezes a civilização, né, nesses cálculos aleatórios, elas conseguiam acertar e às vezes não. Ia ajustando, né, os cálculos. Mas só depois, né, de muito conhecimento pelos matemáticos, né, desenvolvido lá pelos matemáticos, os gregos, na verdade, foi que a geometria pôde ser estabelecida como uma teoria dedutiva. Através desse raciocínio dedutivo, começaram a provar essa veracidade, né, de proposições através de hipóteses e demonstrações. Inclusive, tem aqui, eu acho que eu coloquei aqui no slide, coloquei o pai da geometria, que foi Euclides de Alexandria. Ele foi um escritor grego e talvez o mais importante matemático da Grécia Antiga, considerado o pai da geometria. Ele influenciou diretamente os estudos de luz, som, navegação, entre outros. Triângulo. No plano, o triângulo é a figura geométrica que ocupa o espaço interno limitado por 3 segmentos de retas que concorrem 2 a 2 em 3 pontos diferentes, formando 3 lados e 3 ângulos internos que somam 180 graus. Também pode definir um triângulo. A sua estrutura, o triângulo, ele é das figuras geométricas a, a figura que tem a maior rigidez. Nenhuma outra figura geométrica consegue ter a rigidez que o triângulo tem. Baseado nisso, muita a indústria, no caso de construção, né? As empresas de construção e indústria no ramo, elas utilizam esse formato para os designs, né, das suas construções. O triângulo também ele é usado muito na agricultura, como forma de balizamento. Toda lavoura, você pode observar que você vai ver, como está falando, né, a geometria no dia a dia. No caso, a matemática no dia a dia também. A agricultura, balizamento de cacau, 3x3, cravo, 7x7. Se você chegar na ponta de uma fazenda de cacau e você, do lado, da forma que você olhar, você vai ver as árvores todas em linha reta, aquilo chama balizamento. E a forma como é feito o balizamento é através de medidas em formato de triângulo. Então, as pirâmides são figuras tridimensionais que possuem uma base que é um polígono qualquer e todas as demais faces do triângulo, seja P, um polígono convexo contido no ponto A, e V, um ponto não pertencente a A. Pirâmide é a união de todos os segmentos com as extremidades em P e V. Hexágono. O hexágono é um polígono de 6 lados e 6 vértices. Por isso possui 6 ângulos. O hexágono é uma figura plana, possui 2 dimensões formadas por uma linha poligonal fechada e simples, que não se cruzam. No caso, Então, o polígono, o hexágono... Pode falar. São figuras geométricas que são bem utilizadas em questão da arte, né? Os artistas, eles utilizam bastante em suas obras e nas suas medições. O hexágono também das figuras ele tem a capacidade de absorver a maior quantidade de produtos, no caso, ele tem como absorver a maior quantidade de produtos nos seus espaços. Por exemplo, aqui tem a coluna. Então, você vê que
a natureza ela é perfeita, a ponto de as aldeias, pela sua imensa sabedoria, utilizar o hexágono para acumular a sua produção de mel. Quadrado. O quadrado é um quadrilátero triangular congruente, ou seja, uma figura geométrica com 4 lados de mesmo comprimento e 4 ângulos retos. Aqui agora a gente vai falar um pouco sobre alguns artistas que utilizaram das figuras geométricas para compor suas bandas. Tarsila do Amaral é um artista modernista do ano de 1886 e ela usava em todas as suas artes figuras geométricas. Temos também, como falei, tem outros artistas também, né, que seguem Fala um pouquinho mais alto. Também tem vários outros artistas plásticos que rendem aos traços da geometria para contribuírem em suas artes. Temos também como referência Maria Leontina, 1917, pelos quadros acima, e tem João Miroró, 1893. Maria Leontina, a obra de arte dela, se você parar para observar, parece uma construção, parece um design de casas e tal. Ela utilizava esses traços com esse objetivo. Já João Miroró, ele usava os traços geométricos e ele tinha uma ideia de colocar no papel uma visão infantil. A gente vê a diferença de uma arte para outra, trabalho artístico para outra. Aqui, passa e pega. Peraí. Ai, meu Deus. Passei. Aqui você vê outros trabalhos artísticos que é visível a presença de símbolos, né? Geométricos, como o triângulo, Hexágono. Quadrado. Ângulo. Agora, iremos falar um pouco como aplicar a geometria em sala de aula. Formas geométricas planas. A partir de objetos do cotidiano, aqui no caso é uma sequência didática, né, que a gente vai falar, que é falando sobre as formas geométricas planas. Aí tem como objetivo, né, a partir de objetos do cotidiano, expor esse conteúdo da geometria com as crianças. Aí aqui, a introdução e orientação. Nessa sequência, né, didática, a gente vai sugerir uma atividade que conecta essa geometria ao dia a dia dos estudantes, associando os conhecimentos específicos aos objetos geométricos reais, que já existem ou na sala de aula, no ambiente escolar, ou em casa, a depender, como um caderno, relógio de parede, alinhando também a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E aqui está a introdução e a orientação, o tempo sugerido para o professor dar as informações aos alunos, né, ter aquela introdução, é 5 minutos, em uma roda de conversa, vai falar sobre o formato das coisas, dos objetos e os móveis, discutindo as semelhanças e diferenças entre eles, com o objetivo de levantar os conhecimentos prévios das crianças acerca do tema. Desenvolvimento da atividade. O tempo sugerido para realizar essa atividade é 40 minutos. Primeiro, deve apresentar a discussão sobre as formas geométricas planas, o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo, identificando, nomeando e discutindo as características de cada uma delas. Perguntar, por exemplo, quem dá um exemplo de objeto no formato parecido com um caderno e com um relógio de parede. Após os alunos responder, discuta se há ou não objetos que se pareçam com formas geométricas planas e, em seguida, proponha que elas busquem por objetos imóveis que tenham essas características na escola.
Com as crianças, liste os objetos encontrados em suas características em uma tabela comparativa de 2 colunas. Aproveite para retomar os conceitos informados na primeira etapa das formas geométricas planas. Para analisar os resultados obtidos, releia todos os dados da tabela, relacione a forma dos objetos listados com as características das figuras geométricas planas e compare as respostas das crianças. E, por fim, para sistematizar os conteúdos trabalhados, discuta. Se tivesse de conversar com seus pais sobre formas geométricas planas, o que contariam a eles? Como vocês descreveriam o quadrado e o triângulo? Como é que é? Qual a diferença entre o quadrado e o retângulo? E etc. E para finalizar a atividade, tempo sugerido de 5 minutos para os alunos. Reúna as crianças novamente em uma roda para conversar sobre o que foi aprendido durante a aula, discuta as observações feitas por ela e questione. O que descobrimos sobre figuras geométricas planas hoje? Quais são as figuras geométricas planas que estudamos? Onde encontramos objetos com a forma de uma figura geométrica plana? E pronto. Aí, essa sequência didática, com mais informações sobre essa sequência, foi desenvolvida para o primeiro ano, alunos do primeiro ano do ensino fundamental, foi elaborado pelo professor Arthur Ribeiro Santos. A finalidade da aula: reconhecer face geométrica plana existente em objetivos no mundo físico de acordo com suas semelhanças e diferenças. Objetivo do conhecimento: formas planas, círculo, quadrado, retângulo e triângulo. Nomeação, contagem de lados e vértices dos polígonos estudados. E na BNCC as habilidades a fórmula é EF01MAI4. Identificar e nomear figuras planas em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de face de sólidos geométricos. Recursos necessários: uma folha de papel A4 branca, atividades impressas em folhas, coladas no cadernos ou não. A conclusão: concluímos que é importante ir além da história da arte e da nomenclatura das formas geométricas, incentivando que as crianças analisem e observem as semelhanças e diferenças entre elas, fazendo uma observação das coisas ao seu redor, analisando a importância da matemática em sua vida e aderindo aos poucos o vocabulário matemático específico da área. Obrigada. A matemática está em tudo. Finalizando.